A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você chegou nos estudos até aqui. Hoje será o último áudio do Evangelho de João, que é a parte 35. E até aqui o Senhor Jesus Cristo nos ajudou. Foi muita coisa boa. Nós estaremos dando continuidade num pouco que já falta, mas nesse momento eu gostaria de fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente leu. Amém? Glória ao Senhor Jesus, que bom, viu? Pois Evangelho de João, nós já lemos sobre a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele quem? Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Verbo que se fez carne. Não na carne, tipo carne algo pecaminoso, não. Se fez carne, fez como um ser humano e habitou entre nós. Saber o que é dor, para o ser humano não olhar para Deus e não falar que não teve oportunidade, porque Jesus ele veio aqui e mostrou como homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mostrou que é possível sim o ser humano vencê-lo, vencer todo mundo. Jesus ele diz: sem mim vocês nada podem fazer, e comigo vocês vencem todas as coisas. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, e vocês estão comigo, vocês vão vencer também. Falamos já do testemunho de João. João disse que ele cresça e eu diminua. Eu batizo com água, mas Jesus é o único que dá o Espírito Santo. Já falamos da vocação de Filipe e Natanael que se converteram às bordas em Canaã da Galileia, onde o Senhor Jesus transformou a água em vinho. Jesus purifica o templo, dizendo ele é maior do que o templo. E muitos pensavam que ele estava falando do templo físico. Não, ele estava falando do corpo dele, que ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Já falamos também de Nicodemos, que foi visitar Jesus. Jesus disse: Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Então é necessário que o ser humano possa nascer de novo. Ele falou da missão dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio condenar, apontar. O único que já está condenado é Satanás, né? Jesus veio dar oportunidade para o ser humano. Já falamos também sobre a mulher samaritana,
que ela foi buscar água, Jesus disse: mulher, me dá um pouco dessa água. Ela olhou e disse: como é que tu és judeu? Pede água para mim, que eu sou samaritana. Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, e eu te daria a água da vida. Porque esse poço aí de Jacó você bebe e passa a ter sede. Mas se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. A verdadeira adoração é que adoram o Deus Pai em espírito e em verdade. Não é aqui, não é ali, não é em Jerusalém, nada a ver. É em espírito e em verdade, é no coração do homem. A cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico, já falamos. Jesus explica sua missão, a multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra lá do menino? Dizendo, tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou. Jesus anda por sobre o mar. Jesus é o pão da vida. Jesus falou do pão e muitos saíram. E Jesus disse aos seus discípulos: vocês também não querem sair, não? Aí Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ninguém tem mais, ninguém tem esperança. Eu fico com misericórdia dos ateus, que não crê no Senhor Jesus, que não crê no Senhor Deus. Eles vão para onde mesmo? Meu Deus, é uma vida assim, sem sentido nenhum. Muitos discípulos se retiraram, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Já falamos, festa dos tabernáculos, Jesus, a fonte da água da vida, a mulher adúltera, Jesus, a luz do mundo. Jesus defende a sua missão e a sua autoridade. Jesus fez isso também. Então esse evangelho maravilhoso, gente, continua aqui, ó. A cura de um cego de nascença. Jesus, o bom pastor, falamos, em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o nosso sumo pastor. A ressurreição de Lázaro, Jesus disse: saia Lázaro, deu vida para Lázaro. Estava morto há 4 dias. Jesus é ungido por Maria em Betânia. Lembra? Maravilhoso esse evangelho. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Uma lição de humildade. Jesus conforta os seus discípulos. Jesus promete o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. Todos os seres humanos têm um sopro de Deus na vida, viu? Mas o Espírito Santo, o mundo, todos não podem receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita com vocês. Estará em vocês para sempre. É o Consolador, o Espírito Santo, Espírito da Igreja, dom
A videira e os ramos, também ele fala. A missão do Consolador. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Então, o Consolador, o Espírito Santo, tem o compromisso de converter as pessoas. Quando ele vier, o Espírito Santo, e já veio, lá no livro de Atos dos Apóstolos mostra isso, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já veio, viu? Seja cheio do Espírito Santo. A oração sacerdotal do Senhor, lembra? Ele orando, Jesus no Getsêmani. Jesus perante Pilatos. Pilatos interroga Jesus. A crucificação. Já lemos. A morte de Jesus. Os soldados abrem o lado de Jesus com uma lança. Mas na volta de Jesus, todo mundo virá, todos os olhos virá. Até mesmo aqueles que colocaram a lança no Senhor. O sepultamento de Jesus, a ressurreição de Cristo. Jesus aparece para Maria Madalena, a incredulidade de Tomé, e Jesus aparece novamente aos discípulos. E agora vamos ler o objetivo deste evangelho. Qual é o objetivo do evangelho que escreveu João? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, que está escrito aqui no livro, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Só corrigindo aqui a questão de crer em Jesus, é crer, a palavra correta é fé, ter ação, precisa ter ação, precisa ter vida. A Bíblia aqui tem a teoria, mas é necessário você sair para pregar o Evangelho, é necessário você orar ao Senhor, é necessário você ter a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então este, porém, foi registrado para que possamos crer em Cristo. Então vamos dar continuidade, João 21, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui, concluindo esse evangelho maravilhoso. Depois disto, que eu acabei de falar, sobre o sepultamento do Senhor, a ressurreição, o objetivo do evangelho, depois dessas coisas, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tibériades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Então, meus amados, o cenário aqui não está nada fácil. Jesus já tem aparecido aqui. Estão sabendo, muitas informações. Aqui ficou muito agitado Jerusalém. E Pedro ele tirou uma conclusão aqui. Eu vou pescar.
Olha o que Pedro disse: eu vou pescar, eu vou viver o natural, eu vou continuar minha vida de pescador. Então ele queria ali tempo, queria ficar sós um tempo, mas lembrando que o Senhor Jesus disse: Pedro, você vai ser pescador, mas é de homens. Jesus tinha falado isso para ele. Tu vai ser pescador de homens. Para você ver como é que as coisas, né? São praticamente 4 horas da madrugada e a pessoa inventou ali de ficar buzinando, acordando aí todo mundo. Seres humanos está assim, gente, sem foco nenhum na vida, viu? Ai, Jesus do céu, tenha misericórdia. Melhor coisa, meu irmão, a gente saber para que a gente foi feito, para que Jesus chamou a gente. Nós temos um objetivo. Então Pedro aqui, voltando para a palavra, Pedro disse: eu vou pescar. Vou pescar. Disseram-lhe os outros também: nós vamos contigo também. E saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Por que, missionário? Porque não estão na direção de Deus, viu, gente? Quando você estiver na direção de Deus, fazendo a vontade do Senhor Jesus, tudo vai dar certo. Você vai descansar. Por que, missionário? Porque quem vai fazer é o Espírito Santo. O Espírito da verdade, o Consolador. Você só vai ficar ali, na posição com o Senhor Jesus Cristo. Eles não aqui. O objetivo deles é orar aqui, é buscar, mas foram pescar. Foram querer viver uma vida natural, mas Jesus chamou. Mas eles foram e não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada, eles passaram a noite toda. Estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele, Jesus. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus perguntando. Responderam-lhe: não. Ah, Jesus. Não tem nenhum peixe para Jesus, meu irmão. Não pegaram nada esses homens, viu? Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, gente, e achareis. Jesus gritou. Assim eles fizeram, e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Sem Jesus, nada podemos fazer, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É quem? É o Senhor. E quem foi que disse? O discípulo a quem Jesus amava. Pedro não, João, o mesmo que escreveu essa carta, João. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, estava com o coração apertado, Simão. Cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se sobre o mar. Pedro foi, gente, atrás do Senhor Jesus, mas os outros discípulos vieram num barquinho
puxando a rede com os peixes, porque não estava distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Jesus já estava com peixe, já estava com pão, já tinha ressuscitado. Olha esse corpo maravilhoso que em breve os fiéis irão receber. Um corpo que atravessa as paredes, um corpo que come peixe e ao mesmo tempo um corpo glorificado. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Tudo com o Senhor Jesus dá certo. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, o Cristo. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois da ressurreição dentre os mortos. Já a terceira vez. Ah, Jesus maravilhoso. Vamos dar continuidade no versículo 15, 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que este outros? Ama-me mais do que esse outro? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, Jesus já tinha chamado por Simão e agora novamente: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro ficou ouvindo ali, e Jesus disse pela terceira vez, lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes, gente. E nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Eita Jesus! E respondeu-lhe Senhor. Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas, meu filho. Ele conhece nosso íntimo, nosso deitar, nosso levantar. Não precisa você querer mostrar algo, aquilo que você não é. Você tem que se apresentar ao Senhor Jesus Cristo. E Ele te conhece por dentro e por fora. Não é necessário que as pessoas confessem todo o pecado, se entregue totalmente ao Senhor. Pedro sentiu ali e disse: Senhor Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta
as minhas ovelhas. Então Jesus, ele quer fazer de você, meu irmão, um bispo do Senhor, quer te usá-lo para você apacentar, para você discipular as ovelhas do Senhor. Muitas ovelhas do Senhor já não estão se alimentando de uma comida sólida, uma comida forte, uma comida boa. Estamos vivendo os últimos dias, tempos difíceis, viu? Mas Jesus conta com você. Apacenta as minhas ovelhas. E em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andava por onde queira. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Deixe de ficar atrás de peixe. Deixe essa vida natural. Segue-me para a grande obra que eu queira que você desenvolva, Pedro. Foque, Pedro. Fique focado. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era? João. João estava vindo. Pedro se levantou, Jesus e João, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. É João. E perguntou: Senhor, Jesus, quem é o traidor, né? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, enquanto a este, apontou para Pedro, não apontou para João. Pedro, falando com Jesus, apontou para João agora. E quanto a este aqui, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quando a ti, segue-me. E nós sabemos que mais na frente o Senhor Jesus deu a revelação do Apocalipse a João. Oh, privilégio, viu? João amava muito o Senhor. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que ele, tal discípulo, não morreria. Não. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, João, e que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas em uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Amém. Amém, queridos? Feliz. Lemos todo o Evangelho de João. Graças ao Senhor Jesus vencemos. Vai dizer aqui: este, porém, foram registrados, o que está escrito aqui no livro de João, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenha a vida eterna. Não é para a gente ler as Escrituras, não é para ficar servindo de amuleto, ficar ali idolatrando, levando, não é. As Escrituras, o Evangelho de João, é para a gente ler e ver que Jesus de Nazaré é realmente o Cristo, Filho do Deus vivo, a vida eterna.
Está aqui escrito para que a nossa fé aumente cada vez mais. Amém, meus queridos? Sou grato ao Senhor Jesus por esse desafio maravilhoso. Que bom você chegou até aqui e que o Senhor Jesus possa te abençoar. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, porque está escrito que aos vencedores, só os vencedores herdarão o reino de Deus. E quem são os vencedores? São aqueles que não desistem, são aqueles que perseveram e são aqueles que ouvem sempre a palavra de João, dizendo para a gente não desistir, dizendo para a gente perseverar. E ouvindo sempre a voz de Pedro que disse: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E em João 3,16 diz: porque Deus Pai amou o mundo, amou a gente, de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que tenha fé nele receba, não morra, mas tenha vida eterna. Oramos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, obrigado por essa força, Senhor. Queremos continuar nessa força, perseverando em Ti. Muito obrigado por esse registro maravilhoso de tantas coisas lindas, aonde o Senhor se revelou aos seus discípulos, ao mundo todo, transformou a água em vinho, disse para Nicodemos: em verdade eu te digo, para você entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa esse meu ouvinte, em nome de Jesus, e esteja conosco e nos mostra um novo estudo que iremos iniciar. Obrigado e amém. Muito obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe. Fique na paz de Cristo.